Senhor Jesus, gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos e unidos em Teu nome para mais um estudo do Evangelho. Que esse estudo possa trazer para todos nós e para os que venham assistir futuramente o esclarecimento. Venha nos trazer também discernimento para podermos colocar em prática os teus ensinamentos no nosso dia a dia com os nossos irmãos. E possa trazer também, Senhor, sabedoria para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito bem, é com muita alegria, né, que nós nos reunimos um pouquinho para auxiliar-nos a nós mesmos através dos estudos do Evangelho, que precisamos tanto, porque estamos tão distantes daquilo que é o plano divino, né? Neste domingo, vamos concluir o capítulo 1. Nós, no domingo passado, estudamos a terceira revelação, que é o Espiritismo, né? Passamos pela primeira, Moisés, segunda, Cristo, e terceira, o Espiritismo. Hoje, concluindo a aliança da ciência e da religião, que é uma das missões da terceira revelação, aproximação de ciência e religião. Antes de entrar nos slides, vamos apresentar aqui o que está escrito, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma não está separada da outra, porque são instrumentos de Deus para a evolução do espírito. E, concluindo, vamos ter aqui a nova era, o que, depois de entendermos do que nos traz o avanço do conhecimento religioso e da ciência, assim, vamos compreender melhor a lei do progresso, né? A lei em que o espírito evolui para um mundo melhor. E já estamos nos passos, né, para um mundo de regeneração. Então, muito bem, vamos abrir os slides e vamos aqui acompanhar através dos slides. Capítulo 1, né, não vim destruir a lei, não vim destruir a lei. Então, as três revelações foram Moisés, o Cristo e o Espiritismo. E concluindo a aliança da ciência e da religião e a nova era. O que, como sempre falamos, o que é apresentado nesses slides são as palavras literais que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui não é colocado frases novas. A gente apenas com as frases que estão escritas aqui em cada slide são retiradas do Evangelho. Então, daí a gente pode ir ampliando o conhecimento que vamos trazendo até nós, né? Como também compreendermos melhor o assunto do livro. Ciência e religião. Esse tema sempre foram os antagônicos quando se tratavam de religião. Há muito tempo que a ciência ficava desconfortável com a religião, porque a igreja, perdão, sempre foi uma das perseguidoras, né, perseguia bem os cientistas, porque os cientistas traziam uma compreensão diferente, baseado em determinados conhecimentos de experimentos científicos. E a religião, naquela época da Idade Média, como chamam, Idade Escura, principalmente, e outras, não tinha aquele alcance desse conhecimento, o conhecimento científico. Então, sempre tinha atrito entre cientistas, estudiosos e a igreja, né? Inclusive, por esboçarem conhecimentos diferentes sobre o universo, sobre a Terra, do que a igreja ensinava, alguns até chegaram a ser perseguidos pela Inquisição, outros foram mortos, né? Por exemplo, no Apocalipse, tem um versículo que diz que Deus colocou os anjos nos 4 cantos da Terra.
Então, os líderes religiosos, né, há 2.000 anos, 1.500 anos atrás, eles diziam, olha, aqui está dizendo que a Terra tem 4 cantos, logo a Terra é o quê? É quadrada. Eles não imaginavam um globo, né, girando no espaço de maneira nenhuma. A Terra é quadrada. É de onde vem também aquelas ideias do terraplanismo, como se a Terra fosse plana, né? E se a Terra é quadrada, ela não pode ser uma esfera, não pode ser uma uma bola, assim como podemos assim dizer, né? E outro detalhe, né? Como não se tinha um conhecimento maior, a igreja achava que a Terra era quem era o centro do universo. Não admitia outro astro superior à Terra, nem que ela dependesse de outros, né? Colocando-se até que o próprio céu seria, né, estaria circunscrito dentro da atmosfera da Terra. Então, com essas ideias, cada vez mais que avançava a ciência, então se tinha um certo antagonismo entre essas duas questões, de ciência e religião. E até hoje, há muitos que pensam de uma maneira diferente, né, que elas não têm uma mesma origem, né? Então, ciência e religião, como nós começamos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, as duas são alavancas da inteligência humana. Quando nós estudamos a evolução do pensamento religioso, desde os seus primórdios, quando os homens adoravam o poder superior baseado nos astros, né, na Lua, ou no Sol, ou em outros fenômenos. Era uma forma de sentir a religiosidade de uma maneira muito primitiva. E na medida que vai se conhecendo e Deus vai se revelando, a primeira revelação, segunda revelação e assim por diante, começam a compreender a espiritualidade de uma maneira mais racional e mais completa. Paulo fala sempre nessa questão do culto racional. Então, isso, o espírito vai evoluindo dentro do pensamento e do conhecimento religioso. De igual modo, a inteligência humana, com os estudos da ciência, também vai se desenvolvendo. Quando se fala aqui da inteligência humana, nós podemos dizer assim, do espírito, né? Porque o corpo material em si, ele não aprende nada, né? O corpo, é uma vestimenta do espírito, né? Então o espírito começa a evoluir com essas duas asas, né? Como chama-se, a moral e a espiritual. Só que, em certo sentido, como a ciência estava mais focada nas pesquisas, por observações, e muitos cérebros, principalmente, muitos espíritos, perdão, vindo de Capela, já com muito conhecimento, que vieram aqui para o planeta Terra, então eles trouxeram um conhecimento bem avançado nessas experiências da inteligência humana, por exemplo, assim, do conhecimento dos espíritos. Então, é como diz hoje, se olhássemos de fora, tivéssemos a percepção de espíritos evoluídos, quando olha de fora, então veria que a Terra ela está mais avançada, né, o planeta Terra, em conhecimentos da ciência, em conhecimentos materiais, do que mesmo em conhecimentos morais. Mas é necessário fazer esses dois equilíbrios. Mas não pode dizer, podemos argumentar, mas a igreja não era tão ativa no passado, sempre foi muito ativa e são muitas igrejas, sim, mas com ideias ainda primitivas, vendo um Deus primitivos, né? Muitos ainda veem Deus como se fosse um ser humano, como estão apresentados nas pinturas, nos quadros, né? Que são justamente de 2.000, 3.000 anos atrás, como se apresentava o Deus como se fosse um ser humano. E muitos ainda ficam firmes, não, porque Deus não muda. Como se, dentro da evolução, não se tem as etapas para compreender os ensinos divinos. Então, o espírito, ele vai recebendo informações espirituais à medida que vai se preparando. E ele também vai recebendo
conhecimentos de inteligência científica, na medida também que vai se preparando para isso. É mais ou menos a sequência que é usada para uma criança quando ela vai se desenvolvendo. Ela primeiro vai para um jardim da infância, depois vai para uma série mais avançada, vai compreendendo cálculos matemáticos, e assim por diante, até chegar a fazer um curso superior, já quando é adulto ou adolescente, depois faz um doutorado, faz um pós-doutorado, mestrado, e assim por diante. Então, assim, vai pesquisando e vai aumentando, e cada vez mais que avança no conhecimento, ela vai descobrindo novas coisas dentro do campo científico e vai tendo ideias de como funcionam os astros, como funciona a vida humana, como se funciona tudo que é relacionado à matéria. De igual maneira também dentro do plano espiritual. Na medida que o espírito evolui no conhecimento, no desenvolvimento espiritual, ele também vai entendendo a espiritualidade de uma forma mais madura. E como dizia Paulo, quando eu era menino, pensava como menino e agia como menino, mas agora eu cresci. Ele ali, é claro, não estava falando da infância e da dele, mas estava falando dentro do campo espiritual. Então, muitos estão dentro do campo da ciência ainda como meninos, né? Dizendo, não, que esse negócio da Lua, ninguém nunca foi na Lua, não sabe nem como é, quer ser maior do que Deus. E tem muitos que têm essa ideia ainda, né? E outros também, dentro do campo espiritual, ainda estão naqueles pensamentos tão longínquos que ainda não entendem. Os discípulos de Jesus, mesmo já sendo espíritos com um certo conhecimento para aquela época, por esse motivo foram escolhidos como os discípulos de Jesus, eles ainda tinham dificuldades para entender e compreender muitos ensinos de Jesus. E Jesus não poderia transmitir todos. Ele disse, olha, tem muitas coisas para vos falar, mas vocês não podem suportar agora. Então, vem ali essa gama de conhecimento, mais verá o Espírito de Verdade, falar a toda a verdade. E isso acontece o quê? 2000 anos depois, com o advento da terceira revelação, os tempos que nós vivemos. Evidentemente, nós estamos ainda com conhecimentos, tanto científicos como também religiosos, muito aquém do mundo da regeneração. O mundo da regeneração também vamos estar compreendendo de uma maneira mais intensa, maior, os ensinos religiosos e os ensinos humanos. Então, a ciência e a religião, elas são essas duas alavancas da inteligência humana. Em todo o tempo da história, sempre vivemos com religião. Então, a religião é muito importante, porque é esse elo que nos liga com o ser espiritual, com o divino, da maneira como cada um acha o divino. Mas é esse elo que liga. Então, todas as fases do desenvolvimento do ser na Terra, o ser humano no planeta Terra, sempre se teve essas duas questões: a forma de buscar a espiritualidade, nós chamamos de religião, e a forma também de buscarmos os conhecimentos, que é a ciência. E assim avançam-se essas duas alavancas do conhecimento humano. Então, qual é a função da ciência? A ciência revela as leis do mundo material. Então, tudo que está relacionado à parte aqui do mundo material, então, isto são revelações da ciência, e também é divina. Então, aqui podemos assim dizer que os minérios, né? Vamos descobrir o petróleo, né? Que depois gera combustível, tudo isso foi através de ensaios científicos, né? As descobertas para tratar melhor aquilo que é necessário no corpo material, né? Então, o desenvolvimento da ciência, da saúde, né? Ciência médica. Então, todas as partes de locomoção, todas as partes de funcionamento, como funcionam os astros, e cada vez mais vai avançando esse conhecimento. Então, a ciência é essa parte divina que vai revelando as leis do mundo material. Porque adoecemos no sentido material, porque aí nós temos o porquê adoecemos no sentido espiritual. Nós conhecemos como os resgates, né, e assim por diante. E tem também aquelas que acontecem porque adoecemos, sem ser essa questão de resgates, né, quando
as crianças já nascem com saúde, né? Já nascem com problemas físicos. Então, aí vem a revelação da parte da religião, o porquê adoecemos. Então, algumas coisas estão ligadas, bem ligadas, mas a ciência está mais especificamente dentro da questão do mundo espiritual. Evidentemente, como tratamos nesse assunto de doenças, né, as doenças que têm como origem os nossos resgates de vida espiritual, elas são trazidas em nosso perispírito. Aí, essa ciência que trata do mundo material, ela não alcança, ela tem uma outra visão. Mas ela vai revelando aquilo que nós podemos causar ao nosso corpo físico, mediante as alimentações, que não são bem corretas, ou alguns tipos de vícios, de substâncias que usamos, e alguns hábitos, né? Então, a ciência, ela tem essa função. E a religião, ela revela as leis do mundo moral, podemos dizer assim, do mundo espiritual. A terceira revelação, ela vem justamente unir esses dois ramos poderosos para o desenvolvimento do espírito e, consequentemente, do ser humano, né? Então, ciência e religião têm o mesmo princípio, a mesma origem, que é Deus. Hoje é comum vermos cientistas aí, de repente, fazem pesquisa e busca, de repente, chegam a Deus, principalmente esses que lidam nesses estudos mais aprofundados dos astros, de tantas coisas aí importantes, né? Que diz, não é possível ter sido obra do acaso. Deve ter tido uma inteligência suprema, uma inteligência maior, que trouxe todo este entendimento. Então, ciência e religião, ela não pode se contradizer, porque tem a mesma origem. Então, por que é que muitas vezes há estas contradições, né? Então, esse conflito, ciência e religião. Geralmente se diz, não, os cientistas são todos materialistas, não querem saber de Deus. Mas é porque, às vezes, aqueles que têm que apresentar a Deus também apresentam de uma maneira que não tem nada a ver com ciência, estão muito distantes, e não buscam dialogar e aprenderem juntos, né? E aprenderem juntos. Então, esse conflito provém de quê? Então, podemos dizer que provém, primeiro, de uma observação defeituosa, tanto da ciência quanto da religião. Então, muitas vezes, o cientista, já completamente materialista, ele pode fazer uma observação de que não, esse negócio de Deus não existe, questão de espiritualidade não existe, né? Estou acreditando naquilo que pego, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou fazendo as minhas experiências, né? E já aqueles que buscam a religião, aqueles que estão só para o lado da religião, diz não, o que é certo é aquilo que está escrito, que está lá na Bíblia, saiu daquilo, não é coisa de Deus. Então, esse conflito sempre foi potencializado justamente por motivo dessa observação defeituosa, tanto de uma parte como de outra, né? Então, são os extremos. Precisamos aprendermos a observar os eventos, tanto científicos como religiosos, nessa observação, ir aprendendo e tirando as nossas conclusões. A terceira revelação foi a primeira, que disse o seguinte: olha, isso aqui é a religião. Isso como tá fundado, né, toda a parte da doutrina espírita, né, filosofia, ciência e religião. Então, vamos analisar. Olha, a gente diz, isso aqui é espiritualidade, acontece dessa maneira. Mas se a ciência está mostrando que é o contrário, observar mais tempo e encontrarmos onde está o elo que junta a outra. Então, outro detalhe desse conflito, ciência e religião. Deixa eu fechar aqui a janela, ver se diminui um pouquinho, né? Entre ciência e religião. Então, esse conflito vem desse excesso de exclusivismo, né? Então, dentro mesmo,
tanto dentro do lado científico como do lado religioso, essa ideia do exclusivismo é muito. Tem muitos cientistas que dizem, olha, isso aqui é o certo. Não quer ouvir a opinião, talvez, e também estudo de outros cientistas. Então, muitos deram estudos conclusivos e depois vão ver que estavam errados, não era bem assim. E a mesma coisa acontece também do lado religioso. Tem muitos segmentos religiosos que dizem, olha, aqui é que é a verdade. Saiu disso aqui é a verdade. Só do ramo do cristianismo, nós temos mais de 3.000, vamos dar mais de 5.000 congregações cristãs diferentes, né, que tem como origem o cristianismo. E cada um advoga que a verdade está ali. Então chega aquele que diz, não, minha igreja é que é a verdade, não existe outra fora da minha. Eu escolhi aqui porque aqui está a verdade, aqui é a verdade absoluta, aqui é a revelação de Deus. E acontece que cada um, com esse excesso de exclusivismo, então cria essas barreiras. Barreiras dentro do campo científico, entre pesquisadores científicos, e barreira dentro do campo religioso, entre os campos religiosos. Veja, se dentro, né, se todos os cristãos, principalmente aqui do Ocidente, que seguem a Bíblia, e tem Jesus como o Salvador, o mentor, orientador, o modelo, né, e assim por diante. Difere em si, né, de um assunto que está ali tão prático, imagine entre os cientistas, né, com os cientistas que estão tratando de uma área completamente diferente. Então, esse conflito entre ciência e religião, na terceira revelação, é que veio desvendar e unir. E acontece que, como os dois têm a mesma origem, e os dois levam o espírito para o mesmo princípio, que é a evolução, aí é quando nos diz, né, alguns teólogos, que notadamente o Marien, ele disse o seguinte, o espiritismo não é religião do futuro, até porque não tem bem aquele aspecto de religião dessa forma formal, como é apresentada há 2, 3, 4 mil anos. Mas é o futuro das religiões, é justamente por essa junção dos conhecimentos científico e o conhecimento religioso, buscando assim a compreensão maior do mundo espiritual, né? Então esse traço de união é basicamente a missão, uma das missões do espiritismo, é a revelação do espiritismo. Temos esses 5 livros que são importantíssimos, apesar de ser codificado por Allan Kardec, mas eles não são da autoria de Allan Kardec, ele é o codificador. Então, esses 5 livros nos trazem assim, bastante conhecimento na terceira revelação, né? O Livro dos Espíritos, que é aquele compêndio geral, apresentando toda a filosofia espírita, o Livro dos Médios, que tem como escopo principal apresentar a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, esse que nós estamos estudando aqui, a interpretação dessas máximas de Jesus, né? O céu e o inferno, que trata bem dessa relação do mundo do outro lado, muitos espíritos que passaram a experiência, depois vêm, falam como era, né? Apresentando, e a Gênesis, que sim traz mais essa parte científica, essa relação dos astros. Então, é muito importante nós estarmos estudando essas obras, né? Porque vai nos auxiliando no conhecimento desse traço de união, essa revelação que traz-nos o Espiritismo, né? Então, o Espiritismo traz o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo material. Veja que na terceira revelação que encontramos esta questão aí, né? Mostrando, bem, começou tanto a parte espiritual pelos experimentos científicos, né? De Allan Kardec e outros. Bom, esses fenômenos, em vez de tão somente criticarmos os fenômenos, vamos fazer uma investigação científica, ver como eles acontecem, né? E hoje já é comprovado cientificamente, né, as reencarnações, através principalmente dos ensaios científicos de Ian Stevenson, que estudou mais de 5.000 casos
de reencarnações. Isso aí foi aí comprovando, né, o ensinamento da ciência e da religião, né? Então, consequência da união de ciência e religião, né? Então, o que é que isso vai trazer para nós? Juntando esses dois elementos que é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Então, primeiro, a ciência deixará de ser materialista, porque na medida que há essa união, essa compreensão, esse compartilhamento de conhecimentos materiais e espirituais, então acontece que isso aí a ciência vai terminar deixando de ser materialista, porque os cientistas cada vez mais vão compreendendo, não, aqui há algo que está além da nossa esfera, há algo que é espiritual. E esse conhecimento, essa percepção, ela avança cada dia, através dos experimentos científicos que estão apontando a realidade da vida espiritual. A ciência, através dessa união, levará em conta o elemento espiritual. E hoje já é comum, né, porque já é provado cientificamente, que os pacientes que estão nos hospitais, que oram, que têm atividades espirituais, eles têm mais chance, têm mais probabilidade e comprovado que eles se recuperam melhor das doenças do que aqueles que não têm nenhum tipo de espiritualidade. Então, isso começam a levar em conta o elemento espiritual, né? E a ciência vai, aos poucos, não desmentir mais a religião, mas ver como uma aliada para que conhecimentos ampliados possam, assim, trazer uma melhor relação do espírito para consigo mesmo, entendendo a sua parte material. Evidentemente, isso são passos lentos, mas são passos progressivos dentro do conhecimento humano. Consequência da religião. A religião deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Por exemplo, num caso que muitos ainda acreditam que esse era um conflito de ciência e religião, porque cientificamente, e dentro das leis orgânicas, né, uma mulher não poderia ter um filho de maneira naturais, né, como era há 2000 anos atrás, sem ser através de um parto normal, né? Mas sem interpretar direito os líderes religiosos da questão de Jesus, diziam, não, ele nasceu de uma virgem, porque como era Deus, não podia ter nenhum tipo de contaminação. E eles apresentavam o sexo como sendo uma contaminação, como sendo o pecado original. Aí colocaram justamente Jesus não nascendo de uma forma natural. Mas se ele não nasceu de uma forma natural, seria contrário às próprias leis orgânicas, que são imutáveis, né? São imutáveis da matéria. Então, era necessário ter todo aquele processo, né? E eles, na questão de Maria, que eu estou usando aqui como exemplo, né? Eles iriam ir apresentando uma questão que seria completamente contraditórias para o conhecimento das leis orgânicas. Olha, se José ele tentou, né, cogitou em deixar Maria, porque Maria estava grávida, né, e estava com aquelas dúvidas, porque ela estava grávida, se ela estava grávida, estava num processo orgânico natural, e quando a criança nasceu, foi pelo processo natural. Apesar do espírito, o mais puro que já esteve no planeta Terra, o nosso Criador, mas a matéria era completamente normal, igual a nossa, né? O corpo nosso. Por esse motivo, Jesus sempre se referia a ele mesmo como filho do homem, naquela questão humana. O divino e o superior não era o corpo de Jesus, mas sim o Espírito Jesus, e não o corpo em si. O corpo era igual a todos os outros, sentia fome, dores,
sede, tudo aquilo que é inerente às leis orgânicas. Então, a religião começa agora a compreender que a ciência também tem o seu espaço e que as leis espirituais não anulam as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Mas também as leis das matérias também não anulam as espirituais. Por que isso acontece? Acontece por as interpretações errôneas, tanto de um lado como de outro. Né? Então, a religião estará de acordo com a razão, não se oporá à lógica dos fatos. Então, aqui nós temos uma questão bem importante, mostrando aqui, olha, a razão, temos que ter uma fé raciocinada, né? E não se opor àquilo que é lógico, aquilo que é a lógica dos fatos. Então, se há alguma coisa estranha, algum fenômeno estranho, então tem que se pensar direitinho como aquilo pode ter ocorrido e se investigar. Enquanto não, a pessoa pode ir tendo o direito de ter dúvidas em alguns pontos. A religião irá adquirir inabalável poder. Então, ela começa, esse pensamento evolutivo religioso, a religião, vai começar a entrar em áreas que antes não entravam porque se tinha esse preconceito, tanto de uma parte como de outra. Ela vai se tornar cada vez mais forte em mudar o ser humano. O ser humano vai compreender que existem essas duas dimensões em si. O ser humano, né? Não é nada. Há a dimensão material, que precisa cuidar, e a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é aquela que absorve todo o conhecimento e leva para as próximas experiências, também em relação espirituais, no mundo espiritual. E, ao mesmo tempo, vai compreender que a parte material, ela volta a ser o que era. Como isso já foi ensinado por Deus há 4.000 anos atrás. O pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus. Quer dizer, é uma coisa muito simples quando começa a compreender essas partes de ciência e religião. Então, a contribuição do espiritismo é exatamente isso. Ciência e religião se apoiarão. Podemos dizer que dos movimentos religiosos, o que apoia mais e o que busca mais entender a religião é justamente o espiritismo, que representa a terceira revelação. É o motivo que, naquela época, quando começou a se criar, muitos cientistas, eles tinham simpatia pelo espiritismo, justamente porque eles tinham oportunidade de pegar suas teses, aperfeiçoar, estudar, sem serem perseguidos pela questão religiosa. Então, marcharam juntos, nessa contribuição, marcharam juntos e prestaram um mútuo concurso. Aí o espírito vai se entender melhor para se desenvolver na parte científica material e na parte espiritual. E isso ocorrendo, o espírito vai estar mais próximo, podemos assim dizer, da divindade. O espírito não vai passar a temer tanto perder o corpo, porque ele sabe, vai compreender essas leis materiais. E vai estar mais seguro quando for preciso deixar a parte material para a parte espiritual. Vai entender todas essas questões mais fáceis, das reencarnações, o objetivo do corpo humano, qual é o objetivo do corpo humano, de reprodução e de experiências educativas para o espírito, assim por diante. Da contribuição do espiritismo, o materialismo será vencido, porque esta é aquela missão, né? Destruir o materialismo, porque o materialismo é toda aquela parte que começa distanciando-se de Deus, distanciar o Espírito de Deus, porque distancia não é o corpo, distancia é o Espírito, né? E quando a pessoa se distancia de Deus, se distancia da espiritualidade, chega um momento que fica no vácuo, no vazio. Se a matéria, ela volta para a terra, o pó volta à terra, como era. E os conhecimentos, como vai ser o futuro? Então, para que se esforçar, estudar, buscar conhecimentos? Então, é necessário esse pensamento, né? Então, na nova era, acarreterá para as relações sociais modificações, às quais ninguém terá força para se opor.
porque está junto ciência e religião. Podemos dizer que essa nova era que é apresentada aqui já seria um mundo de regeneração, essa próxima etapa de evolução do planeta Terra, porque vão estar compreendendo melhor essas duas partes. Então, veja como é importante entendermos um pouco esses ensinos espirituais, que sempre está apontando para o futuro. A nova era, essas modificações, estão nos desígnios de Deus, derivam da lei do progresso, que é a lei divina. Essa lei de progresso é o livro dos Espíritos, né? Ela trata justamente do desenvolvimento dessas duas áreas, podemos dizer, desses dois braços, né? Desses dois remos, como vai no barco, que é a parte espiritual e a parte do conhecimento das leis científicas relacionadas à matéria. Então, isso, o espírito vai avançando nesses dois pontos de uma forma, podemos dizer assim, bem harmoniosa. E isso é justamente o que nos traz o conhecimento desses estudos, né? Isso, sem dúvida, é uma reflexão bem importante para nós. Então, muito bem, vamos voltar aqui às nossas considerações e vermos aqui a participação de Clênia, de Carla, né? Verônica está no off, mas isto aí, ciência e religião. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, e eu não estou entendendo como vou parar esse. Assim eu vou sair. Deixa eu. Acho que por enquanto é melhor deixar assim. Eu vou fechar aqui. Na tua tela tem uma setinha para cima, no Meet. Meet. Tem uma mãozinha, aí ao lado tem uma setinha. Certo, pronto. Olha, isso era para eu ter aprendido, porque está vendo assim, o neurônio não fica funcionando tão bem, não é bom. Não tem bronca, não. Então, muito bem, vamos ver as considerações de Clênia, de Carla, algum adendo, né, para nos ajudar nesse ponto. Né? Clênia, que já estudou muito essa parte de científicas, pode aí nos trazer algumas informações. A gente vê que tudo é uma evolução. E essa parte da evolução intelectual aí está inserida essa questão que se abre para a gente refletir, né? O porquê que determinadas coisas se concretizam. Que a ciência ela tem como função fazer o experimento, a comprovação do fato. E no momento em que nos encontramos, já há uma grande abertura para que esses conhecimentos cheguem à luz de nosso aprendizado. Por exemplo, a gente vê em relação à pineal, que é uma glândula que se encontra no cérebro, e que, além das funções orgânicas que ela tem essa função de, vamos dizer, numa linguagem popular, de antena com a espiritualidade. É através dela que os espíritos se comunicam com os médios que são intermediários. A gente vê outra questão também da materialização dos espíritos, que é através de doação do ectoplasma, que sai pelos orifícios naturais e materializa o espírito, que pode ser tocado e examinado. Isso ocorreu desde Allan Kardec, né, desde os estudos, das pesquisas de Allan Kardec. E Allan Kardec era muito voltado também para a ciência. É tanto que a gente sabe que
entre o que está a religião dizendo e o espiritismo, se recomenda seguir a ciência. E a ciência está sempre em encontro de decifrar o desconhecido, né? E esse desconhecido vai abrindo as nossas mentes para a nossa realidade, ainda que está limitada, em sabermos a participação efetiva da espiritualidade. Mas é um progresso que vai ocorrendo. E que, para aqueles mais céticos, sigam a religião, que está aí mostrando a reencarnação através de pesquisas bem detalhadas, de acompanhamento de espírito reencarnante que tem a memória em vidas passadas, bem nítida, e tantas outras coisas que nos traz esse saber. Muito bem. É isso mesmo, Carla. Eu não tenho nada para comentar, não. Então, eu tenho mais uma dúvida, né? Porque tu falou em relação à questão das doenças, né? Porque eu acho que isso sempre fica, né? A questão de como seria mais fácil a gente, tipo, identificar, né, as doenças que a gente traz como resgate e como realmente são adquiridas do corpo físico, porque são muito misturadas. Porque se a gente for olhar o que a gente faz com o nosso corpo físico, né, em relação, assim, à alimentação, à exposição, a cofatores, né, que nos levariam a determinadas doenças, a gente vai, né, englobar tudo como sendo consequência nossa. Quando, na verdade, às vezes tem aquelas que realmente são de resgate. Porque a gente não leva uma vida assim regrada, né, para a gente dizer assim, não, eu não fiz nada para desenvolver tal doença. Carla, geralmente diz o seguinte, né? Os estudiosos das áreas espirituais, das áreas científicas, né? no meio espírita, né? Tem muitos médicos, né? Estudam muito, diz que normalmente 75%, isso não é um número batido, né? Mas diz que normalmente 75% são questões nossas, né? Escolhas nossas na encarnação, adquiridas na encarnação. Olha, tem um caso bíblico que é muito conhecido, do cego de nascença. Aí, quando Jesus aproximou-se dele, estava em Jerusalém, né? Muita gente de Jerusalém, justamente no templo, né? Que eles ficavam na entrada do templo pedindo esmolas, e lá tem aquele cego de nascença, que era conhecido por todos. Aí os discípulos, né? Jesus já tinha tratado alguns assuntos desses com os discípulos. Ou seja, daí pegaram o mestre. Quem pecou foi ele, ou foi o pai dele, ou foi seus pais, para que ele nascesse cego. Porque tem aquela ideia que se os pais cometessem pecados e erros, eles poderiam nascer cego. E nascer cego foi ele, quer dizer, está ali mostrando também o princípio da reencarnação, que seria também antes de nascer cego. Aí Jesus disse, nenhum, nem outro. Foi para que se cumprisse a glória de Deus. É isso? Então, geralmente é o seguinte, os casos de nascenças praticamente já mostra que já tem uma origem, né? E outras, principalmente relacionado à mente, é mais ligado a questões de resgates, né? E aquelas doenças que mesmo quando aparecem, mas aparecem pessoas que tinham todo o cuidado de prevenir justamente naquela parte. Por exemplo, digamos, tem pessoas que adquirem muitas doenças respiratórias, né? Câncer, inclusive por causa do hábito do cigarro, fumar cigarro. Mas tem pessoas que nunca fumaram, nunca foram expostos a ambiente que tenha muita poluição através de fumaças e assim por diante, e termina tendo problema de câncer na garganta, na laringe, ou pulmão. Aí tem casos e casos, né? Por exemplo, Chico Xavier tinha um problema na vista, que era um problema de resgate, né? Então é difícil, assim, a pessoa chegar e falar. Mas cada um, individualmente, vai tendo uma certeza
de como foram os seus hábitos alimentares, hábitos de saúde e assim por diante. Uhum. Então, na realidade, a maioria é escolhas do espírito na encarnação atual, que parte um pouco no corpo, mas outra parte são de naturezas. É porque a gente não tem, né, uma vida regradinha assim, não tem hábitos saudáveis, né? A gente não tem um hábito saudável de dormir cedo, de acordar cedo, né? Alimentação. Principalmente hoje, a alimentação ela é muito, podemos dizer assim, contaminada, ela é mais voltada para o mercado e para o lucro, né? Aquela alimentação natural. Por exemplo, os açúcar adicionado, que hoje, comprovadamente, é um dano. E até nas alimentações naturais, né? Tipo assim, se você for comprar fruta, verdura, essas coisas todas, tem muito agrotóxico. Tem muito agrotóxico, então tem todas essas variantes, né? Tem todas essas variantes. Mas, na realidade, tem essas questões, né? Então, é como diz Jó, né? Deus tirou, bendito seja o Senhor. Mas, de qualquer maneira, tudo que vem é aprendizado para o espírito. Sim. Porque quando o espírito vai conhecendo mais essa parte espiritual, veja como é importante o conhecimento, ele vai cuidar do corpo, mas vai saber que esse corpo é finito. Sim. Quem cuida ou quem não cuida, ele vai ter que voltar. Sim. Então, ele não vai se desesperar pelo motivo de algumas doenças, né? Mas vai cuidar do espiritual e cuidar também do material. Sabendo que o material é passageiro, e o espiritual é que continua. Sim. É isso. Então, muito bem. Vamos concluir? Bora. Ô, amor, você faz a prece? Né? Que Carla não fez no início, né? Senhor, de amor, justiça e caridade infinita. Jesus, nosso modelo, nosso guia, trabalhadores do bem que nos acompanham nesse momento. Unidos e reunidos em prece, agradecemos mais essa oportunidade que estamos tendo em termos contado com os ensinamentos do alto, trazidos para iluminar os nossos espíritos. Na nossa pequenez, ainda somos recalcitrantes nos erros, principalmente no orgulho, no egoísmo. Mas busquemos trabalhar esses sentimentos para que eles possam ser extirpados de nós. Que possamos vivenciar as leis abençoadas do Pai Maior, que nos ensina o caminho desse encontro nosso, de nós outros, com as verdades espirituais. Nos acompanha durante a semana, nos protegendo e nos auxiliando. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito bem, né? O próximo